Agora a gente vai falar sobre previdência social, né? O presidente interino já está anunciando algumas mudanças aí. As regras para quem quer se aposentar devem ficar mais rígidas. Dá uma olhada. Uma das prioridades do governo provisório de Michel Temer é a reforma na Previdência. A criação de uma idade mínima de 60 anos para as mulheres, 65 anos para os homens e uma regra de transição são propostas estudadas pelo governo interino. O escolhido para comandar essa reforma é o economista Marcelo Abir Ramia Caetano, anunciado na última terça-feira como novo secretário da Previdência do Ministério da Fazenda. No Revista da Cidade de hoje, vamos entender quais são essas mudanças e as suas consequências para os contribuintes. Doutora Maria Faioc está com a gente, advogada especialista em direito previdenciário. Tudo bom, minha linda? Aí. Mais um beijo, terceiro de hoje. Hoje a gente tá beijoqueira. Não sonei com a beijo, não. Isso aí, tá certa. Agora vamos falar sobre essas mudanças que elas vão acontecer fatalmente. A gente só não tem certeza ainda de quais são, porque ninguém bateu o martelo, mas ainda tem muita coisa no campo da especulação para mudanças aí na questão da previdência, para quem vai se aposentar, principalmente daqui a vários anos. A idade mínima deve mudar, né? Vamos falar sucintamente então, o que está se falando, na verdade, assim, por que a gente está todo mundo batendo nessa tecla? As pessoas falam, nossa, estão se adiantando, porque o governo ainda não soltou nenhuma informação, ainda não tem nada concretizado. O problema é que muita gente está ali no limbo, ali, né? Está naquela situação que estou quase para me aposentar, ou já tenho tempo de me aposentar, e aí? E se mudar? Como é que fica a minha situação? Então, por isso que está servindo de alerta discutir sobre isso, porque vai ser uma coisa certa. Tá. Não vai ser assim, olha, pode vir a mudar. Eles vão mudar, né? E aquilo que a gente estava até conversando um pouquinho antes de entrar, né, no ar, de quem que é a culpa, né? De por que isso chegou na situação que está? Porque arrecadar a Previdência Social é uma das maiores arrecadadoras do mundo, a Previdência Social brasileira, né? É uma das maiores arrecadadoras do mundo. Então, como é que pode arrecadar tanto e hoje ter um rombo que está aí ameaçando o futuro da nossa Previdência? A gente viu há pouco tempo uma coisa surreal, que no estado do Rio de Janeiro, servidores públicos estaduais estão sem receber a aposentadoria por falta de dinheiro. Então, com a finalidade de evitar isso, querem modificar a Previdência Social. Então, por isso que toda essa discussão da reforma da Previdência. E a gente que paga o pato, no fim das contas, como sempre, né? A população, porque a gente estava ouvindo falar até pouco tempo atrás de uma dívida pública na casa dos 95 bilhões. Agora já está falando já mais pularam de 200. para 150. Acabei de ler. 200? A cada hora está aparecendo um impostômetro do centro. Não, podiam colocar negativo, né? Um propinômetro. Não sei o que eles podem nomear. Mas, Faioc, como a gente não tem ainda uma definição de como vai ficar para poder anunciar para as pessoas, explicar alerta corretamente, por enquanto é um alerta. Você diria para as pessoas que estão para se aposentar e, de repente, estão dentro do esquema do fator previdenciário, mas ainda não chegaram na idade ou no tempo de contribuição, que elas devem se aposentar o quanto antes ou não? Essa pergunta é maravilhosa, porque essa é o que todo mundo está falando. Muita gente está assim, olha, como mudou agora há pouco tempo o fator 8595, eu já posso me aposentar pelo fator previdenciário, mas eu estou segurando, eu estou esperando, estou trabalhando mais para fugir o fator. Como é que vai ficar a minha situação? Quem já tem direito adquirido, tem o direito garantido. Quer dizer, se você já tem as condições para se aposentar pela regra do fator previdenciário, tranquilo, isso não vai ser modificado, até porque a nossa Constituição não permite isso, né? Não permite que você retroaja e retire um direito já adquirido. Então, primeira coisa, para não acontecer o que aconteceu em 1998 com a reforma da Previdência, veio um boato que começou em 93, 94 e a reforma só foi feita em 98. Muita gente correu e se aposentou de forma proporcional, ganhando muito menos, com medo da reforma. Então, quem tem direito adquirido, gente, por favor, não precisa sair correndo, né, para ir se aposentar, porque é aquilo que eu falei, tem gente que está esperando, aguardando completar mais tempo para fugir do fator previdenciário. Fique calmo, aguarde, porque esse direito já garantido, ele não vai ser
retirado, não vai ser modificado. Tá? Aquelas pessoas que estão assim, tá faltando 2, 3 anos, provavelmente vai cair numa regra de transição, que é o que também aconteceu na outra reforma da Previdência, né? Onde eles estipularam regras, onde a pessoa pagaria alguns pedágios, algumas coisas, para poder se aposentar. Estamos falando aí numa regra de transição que duraria até 10 anos, né? E isso já me deixa um pouquinho mais tranquila, porque seria um tempo razoável de adaptação para uma coisa tão importante como a Previdência, né? Então, quem já tem o direito, tranquilo, não precisa correr, desesperar. Isso já está acontecendo, o número de pessoas procurando a Previdência Social? Muito, e gente que vai ficar arrependida no futuro. Esse é o problema. Então, por isso que vai o alerta, gente que vai ficar arrependida no futuro. Vai se aposentar agora e aí vai vir uma regra de transição que talvez seja benéfica para aquela pessoa e ela se desesperou e aposentou. E já que a reforma vai acontecer mesmo, não tem jeito, vocês serem especialistas no assunto, qual que é, na sua opinião, o mundo ideal? Como deveria ser feita essa reforma para que as pessoas tivessem o mínimo de impacto possível no futuro? Porque nós, ou uma geração até anterior à nossa, de pessoas mais jovens, não estão tão preocupados com esse assunto hoje. Mas daqui a pouco, né? Vamos estar. A gente vai precisar começar a se coçar com relação a isso. Eu estava ouvindo um economista dizer hoje na rádio que ele acredita que deveria ser feita uma divisão da população em 3 terços, na verdade, né? O primeiro terço, que seria aquelas pessoas que estão mais próximas de se aposentar. Você ter uma flexibilização a ponto de não mudar a condição deles, porque eles já estão numa expectativa muito próxima da aposentadoria. Para resguardar o direito. Aí depois, esse segundo terço, que provavelmente a gente está lá dentro, né? Teria algumas regras já mudadas e as pessoas que estão ingressando nesse momento no mercado de trabalho... seria uma regra nova. Que vão sofrer maiores consequências. Eu concordo com isso. Eu concordo também que a gente tem que desburocratizar. Hoje em dia, por exemplo, a questão da Previdência, a retenção é do patrão, né, dos recolhimentos, e é o patrão que repassa para o governo federal. E a gente sabe que em crise, por exemplo, o patrão acaba não repassando e isso prejudica o trabalhador. Então, várias coisas têm que ser repensadas para deixar isso muito mais ágil, muito mais seguro para o trabalhador. Mas há uma questão, é primordial. Não adianta fazer a reforma da Previdência, Reis, você vai concordar comigo, se a gente não vai fazer outras também, né? Por exemplo, não adianta eu esticar o prazo de aposentadoria, a data em que eu vou me aposentar, por exemplo, eles querem aumentar para 65 anos, 60 anos, se eu não vou ter ali uma política de trabalho, né, vagas no mercado de trabalho, para atender essas pessoas que vão ter que esperar até essa idade. Pois com estimativa de chegar a 14, quer dizer, então tudo tem que ser revisto, porque senão não vai funcionar. A questão do teto também vai ser revista, porque para o funcionário privado tem um teto, o funcionário público muitas vezes não, né? Não, isso também é uma questão que eles estão brigando, a questão das atualizações dessas aposentadorias, abaixo da inflação, como vem sendo feito há muitos anos, os tetos previdenciários, porque você recolhe e aí na hora, você sempre recolheu pelo teto, na hora de se aposentar também não aposenta pelo teto, quer dizer, muita coisa tem que ser revista. Apesar que eu acho, né, já com aquilo que a gente conversou, seria totalmente desnecessário se a gente não tivesse tanto desvio e uma gestão tão horrível, fraudulenta, né? E fraudulenta e tudo mais, nada disso precisaria. Mais uma vez, o trabalhador vai ter que pagar o pato, né? Vai ter que pagar a conta da Previdência. Continuamos na nossa corrente de otimismo para que as coisas sejam resolvidas da melhor forma possível e que a gente pague menos pato do que, né? Pois é. A gente imagina que vai acontecer. Contatos com o INSS através do 135, qualquer dúvida, ele tem que ligar, tem que se informar antes de se antecipar. Não se desesperar, gente. Vamos repetir isso. Curso de advogado, de repente, né? Faça perguntas, manda e-mail. Você pode, por exemplo, ir lá no Facebook falar com a FAIOC no SOS Previdência. SOS Previdência lá no Face, tá? Ou então acessar sites também, olha, inss.gov.br ou previdência.gov.br. Assim que as coisas forem mudando, você vai voltar, sem dúvida nenhuma. A gente vai voltar a falar sobre isso num futuro bem próximo, né, FAIOC? Bom dia pra você, com certeza. Ótimo dia pra você, Obrigada, lindona. Beijo, também, até.